Daniel capítulo 3. Nós vamos andar numa linha, e essa linha vai nos conduzir a falar sobre o espírito do anticristo e suas atividades e ideias. Repete comigo: o espírito do anticristo, e suas atividades e ideias. Glória a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 4. O arauto pregava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do solteiro e de toda sorte de música, se prostrarão todos os povos, nações e línguas, e adorarão as estátuas de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto. Repete comigo: tu, ó rei, fizeste um decreto. Aleluia. Pelo que todos os homens que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do solteiro e da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus, repete comigo: há uns homens judeus, amém, que tu construísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos teus deuses, não servem nem a estátua de ouro que levantaste, e a adoraram. Pai, o que precisamos aqui é da ajuda que somente o Espírito de Deus pode fazer com que toda atenção seja dada à sua palavra. Porque uma vez essa atenção dada, o Senhor vai poder esclarecer, dissolver dúvida, trazer luz, entendimento. Por isso, enquanto eu ministro, coopere comigo, libertando, curando, salvando e fazendo sinais no meio da igreja. Fala ao coração da igreja e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Podeis assentar e você glorifica o Senhor com as suas palmas. Versículo 8, e depois nós estaremos falando sobre o que eu quero terminar nesse. Diz assim: ora, no mesmo instante que chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Guarda essa palavra. No mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Essa é a linha que eu vou caminhar com você aqui hoje. Esther, livro de Esther, antes de Jó, lá onde você leu domingo passado. Esther, antes de Jó. Se você achar o livro de Jó, você vai achar Esther.
Esther, capítulo 3. Também capítulo 3. Que diz assim, Esther capítulo 3, versículo 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassa o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Você entendeu aqui? Então eu vou explicar. Daniel, no livro Daniel, os judeus foram denunciados ao rei Nabucodonosor que havia 3 homens que estavam quebrando o decreto, rejeitando o decreto, anulando o decreto. Então, alguns caldeus denunciaram ao rei. E no livro de Esther, você vê que alguns servos do rei perguntou a Mardoqueu: por que você não se inclina? Por que você não adora quando Amã passa? Ele disse: eu sou judeu. Ele assumiu que era judeu. Agora, irmãos, será que a gente consegue aqui nessa pregação enxergar o espírito do anticristo? É só por revelação, irmãos. Só por revelação você enxerga o espírito do anticristo, as suas atividades, suas ações. Só. Porque você vai entender isso. Lá no livro de João você vai entender, né? Isso que nós estamos pregando aqui, você entende lá no livro de 1 João. Então, como perceber o espírito do anticristo, as suas ações, suas ideias? Aqui, o espírito do anticristo sempre esteve presente, irmãos. Sempre esteve presente. Aonde estavam os judeus, aonde estava o povo da fé, o espírito do anticristo sempre esteve presente ao redor desse povo. Sempre esteve presente. Então, os homens que serviam ao rei disse para Amã: Amã, tem acontecido algo, porque você sabe que há um decreto do rei, a autoridade máxima, que ele concedeu a você uma dádiva, uma posição superior aos homens, que você está abaixo do rei, mas está sobre os príncipes, governadores, você está sobre essas pessoas. E houve um decreto selado pelo anel do rei, que se alguém não se prostrar e nem adorar você, quando você passa, essa pessoa tem que ser punida. Porque tem um homem chamado Mardoqueu, que ele não se prostra nem adora quando você passa. E ele declarou para mim que ele é judeu. Ele disse que todos os judeus não praticam esse ato. Agora, é necessário que você passe novamente e observe este homem. Porque se você observar ele, ele não vai se curvar e nem se inclinar a você. Então, até aquele momento, Amã não tinha observado isso. Mas por informação dos servos do rei, foi denunciado que Mardoqueu não se curvava. Então, nessa liga, eu quero que você
percorre comigo, né? Porque nós vamos chegar a um ponto que eu vou chamar a tua atenção. Se não estivermos firmes na palavra, vamos se escandalizar com a perseguição que há de vir sobre a igreja. Eu vou repetir, porque nossa pregação é tipo um estudo, né? A nossa pregação é um estudo. E quando se dá um estudo, você pega o Espírito, a revelação, você passa a entender muitas coisas. Se não estivermos firmes na palavra, na fé, na palavra, firme, convicto, sólido na palavra, vamos se escandalizar quando a perseguição que há de vir sobre a igreja. Abra Mateus 24. 24. Versículo 9. Então, hão de entregar para ser atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, se aborrecerão. Olha para mim aqui. Denúncia. É o que vai acontecer. De pessoas tão próximas de você. De pessoas que você admira. Sabe o que eu acho maravilhoso? Maravilhoso é que a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, a revelação está sendo aberta para aqueles que realmente querem mudança e querem enxergar a verdade. Querem enxergar a verdade. Por quê, pastor? Qual foi o problema dos judeus? O problema dos judeus é porque eles carregavam a identidade. Os judeus carregavam uma identidade. O problema que eles encontravam nos judeus, para eles era um problema, é igual para nós hoje, a igreja é um problema. Nós somos um problema para eles lá fora. Então, os problemas que eles encontravam nos judeus é que os judeus eram um povo diferente, que não adorava as imagens, que não prestava culto às imagens, que não se encurvava às imagens, porque desde pequeno os judeus eram ensinados a prestar culto só a Deus. Desde pequeno os judeus eram ensinados que não poderia ter nenhum tipo de imagem em sua casa, nem semelhança alguma que há no céu, na terra e no mar. Desde pequeno, as crianças eram ensinadas para não fazer imagem de escultura, não se inclinar e se prostrar diante das imagens, desde pequeno. Então, qual era o maior problema dos judeus que o inimigo achava neles? É que era um povo diferente, que era um povo que é completamente diferente de todas as raças, línguas, povos, nações. Era completamente diferente. E por ele ser diferente, eles traziam ódio aonde eles chegavam.
Aonde chegavam os judeus, trazia ódio no coração das pessoas. Por quê? Porque nos judeus revelava o Deus vivo. A vida deles revelava o Deus vivo. Então, quando eles passavam, quando eles chegavam em determinado lugar, quando eles acampavam em determinado lugar, os povos que estavam ao redor ficavam aborrecidos, ficavam enfurecidos, ficavam com muito ódio. Por quê? Porque aquele povo era um povo diferente. Era um povo diferente. Então, aonde eles estavam? Problema. Aonde eles chegavam? Problema. Eu estou repetindo isso para que fique bem gravado no seu coração. Para que fique bem gravado no seu coração, porque Jesus mandou falar para você algo que é de extrema importância para você ouvir aqui hoje. Glória a Deus. Que o seu melhor amigo vai se tornar seu pior inimigo. Sua mãe vai se tornar sua pior inimiga dentro de casa. O seu pai vai ser o seu pior inimigo. Ele mandou dizer para você aqui hoje. Por isso ele está orientando através da palavra, as mensagens. Ele está falando. Está falando. Ele está te orientando porque ele não quer que você se perca. Que o diabo está agindo de tal forma, de tal maneira, que as pessoas estão se escandalizando. Escandalizando por quê? Porque o aperto, a opressão está grande demais. A perseguição cresceu demais. O povo está sendo oprimido dentro das igrejas. O povo está sendo oprimido dentro dos seus próprios lares. O povo não está conseguindo mais adorar a Deus e servi-lo e prestar culto a Ele, por causa do cerco e da perseguição. E com isso, diz que sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Então isso quer dizer que lá em Esther, os judeus eram odiados porque ele carregava o nome de Deus. Mas por quê? Porque nós aprendemos a adorar só o único Deus verdadeiro. Nós aprendemos a se encurvar ou se inclinar somente ao Deus do céu. Então, por causa do nome que eles carregavam, eles eram odiados. E por eles serem odiados pelos povos, pelas pessoas que estavam em sua volta, denunciavam eles. E é por isso que eu quero correr nessa linha, porque você pode ficar espantado com um parente teu que vai denunciar você. E Jesus não quer que você se escandalize, porque Ele está te falando isso. Isso não está na Bíblia para você ler, Ele está na Bíblia para você ler, meditar e guardar. Ele não quer que você caia como os outros caíram. Jesus está dizendo o seguinte, que a sua mãe vai se tornar a pior inimiga sua. Jesus está dizendo que o seu pai, ele vai se tornar um pior inimigo seu. O seu irmão de sangue, ele vai se tornar o pior inimigo seu. Jesus está dizendo isso para você. Porque você carrega a fé. Você carrega a palavra da fé. Você ainda se posiciona contra o pecado. E por você se posicionar contra o pecado, o espírito do anticristo que está dentro das igrejas, o espírito do anticristo que está
aí fora está se levantando contra quem? Contra os eleitos de Deus. Quem são os eleitos? É aqueles que resistem ao pecado, é aqueles que não se curvam, é aqueles que não acreditam no pecado, não acreditam no mal, não dá crédito para o mal. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. E é por essas pessoas que vai começar a perseguição. Alguém vai denunciar você. Alguém vai denunciar a sua fé. E nesse tempo, muitos serão escandalizados. Por quê? Vão perguntar: cadê Deus que não vê isso tudo? Cadê Deus que não vê? Eu oro, eu não vejo minha família salva. Eu oro e intercedo, não vejo a minha vida abençoada. Muitos vão se escandalizar. Muitos vão se escandalizar.